Hoje nós vamos falar sobre algumas ferramentas que nós podemos usar para nos manter mais seguros. Exatamente. Hoje, com o aumento da violência urbana, nós precisamos usar todas as ferramentas para diminuir o risco de se tornar uma vítima. Algumas coisas simples, que a hora que eu falar para vocês, você vai falar, mas só isso? Só isso, mas muitas vezes nós não fazemos. E o não fazer isso chama a atenção e dá oportunidade para muitas pessoas mal intencionadas nos tornarem uma vítima. Então vamos lá? O primeiro que eu quero falar para vocês é a atenção. Na verdade, aqui na atenção a gente já mata duas situações, que é o fator surpresa e a atenção. De um lado, a vítima e do outro, o ladrão. Então vamos lá, qual que é a maior arma de um bandido? É o fator surpresa. Por que é o fator surpresa, Dani? Porque quando a pessoa chega até você sem você perceber, ela tem uma chance maior de conseguir fazer aquilo que ela estava planejando. Por exemplo, se você aí na tua casa, tua mãe estiver lavando roupa, lavando louça e você chegar quietinho e dar um susto nela, ela não vai dar uma parada? Um grito e uma congelada? Vai. E qual que é a diferença que isso faz para um bandido? É simples, quando nós somos pegos de surpresa, nós não temos muita reação, não temos muitas ações, a gente não tem muito o que fazer. Por quê? Porque nós travamos. É como se o nosso cérebro desse uma pausa. Mas ao invés de você perceber tudo que tem em volta, te dá um branco. Então imagina, se você está lá distraída e chega um bandido, te aponta uma arma e leva todos os seus pertences. São dois traumas, o susto e a arma. Muitas vezes eu atendi algumas ocorrências onde a pessoa não lembrava nenhuma característica do seu agressor, nenhuma característica do ladrão e esteve frente a frente. Não conseguia lembrar se era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo, se era branco, se era negro, não lembrava de nenhuma característica que pudesse depois identificar essa pessoa. E isso é muito ruim, por quê? Às vezes você até consegue achar o ladrão, mas na hora de você fazer o reconhecimento, outras pessoas com características parecidas estarão ali com eles. Por quê? A polícia ela precisa ter certeza que aquela é a pessoa para não levar para a cadeia, de repente, uma pessoa inocente. E como você vai lembrar se a hora que você foi surpreendida te deu um branco? Agora, veja o outro lado. Se você é uma pessoa atenta, se você é uma pessoa que está prestando atenção em tudo que está ao seu redor, você faz um contato visual com a pessoa que está se aproximando, seja ela suspeita ou não. Se você fizer esse contato visual com a pessoa antes, as chances de você lembrar das características dela depois é muito alta. Por quê? Você a viu um momento em que você estava calma, um momento que você estava sóbria, um momento que você estava sã. O susto acaba colando nossas placas, mas no dia a dia a gente consegue lembrar de todos os detalhes que a gente vê, não é verdade? Então, como um ladrão pensa? Se você fez um contato visual já com ele, as chances dele ser descoberto depois ou de você ter uma reação ou tomar alguma ação para evitar é muito alta. Então, a probabilidade dele desistir de um ataque é muito grande. Entenderam o que é o fator surpresa e por que o fator surpresa ele é tão importante? Tanto que nós falamos que é a maior arma de um bandido? Então, qual que é a nossa maior arma? E eu nem falo defesa, porque isso é uma ação. É você estar um passo à frente das pessoas mal intencionadas. É você estar atenta. E dentro de estar atenta, nós podemos falar sobre um ponto muito importante, que é a consciência do ambiente, a percepção do ambiente que você está. O que é essa percepção do ambiente, Dani? A percepção do ambiente fala sobre você entender aquele ambiente que você está inserido, saber quais são as probabilidades de acontecer algo
seja bom ou seja ruim, e o que você poderia fazer caso isso acontecesse. Por exemplo, se eu vou em um bar, eu sei que eu estou em um ambiente de bebidas, um ambiente onde pode sair uma briga porque a pessoa ela tá embriagada, onde pode acontecer N coisas. Então eu já estou preparada para aquilo. Quando eu estou preparada, qualquer movimento diferente já vai acender uma luzinha vermelha. Como assim, Dani? Eu não preciso ficar o tempo todo olhando para o lado para ver o que está acontecendo, para ver o que está entrando, para ver o que está saindo. Mas se eu tenho consciência de que eu corro alguns riscos naquele lugar, toda vez que acontecer algo que saia do normal, eu já vou ficar atenta. O que acontece conosco, policiais militares? Muitas vezes, quando nós vamos em restaurantes, em lanchonetes, nós preferimos sentar no fundo, preferimos sentar de frente para a porta e não de costa. Por quê? Para a gente ter essa percepção do ambiente, para a gente ver quem entra, quem sai, para a gente perceber se houver algum movimento diferente para estarmos atentos. Da mesma forma, todas as outras pessoas devem se cuidar. Dani, mas então toda vez que eu chegar numa lanchonete agora, eu vou ter que sentar de costa para a parede, de frente, e se não tiver cadeira? Calma, gente, não é bem assim. Mas se você tiver consciência de que aquele lugar te oferece alguns riscos, quais riscos ele oferece, e você fazer um planejamento mental do que você poderia fazer caso acontecesse alguma coisa, você diminui muito os riscos. Aí você me pergunta, será que isso não é paranoia? Não, não é paranoia. Conforme você vai fazendo isso, você vai desenvolvendo uma consciência de ambiente que isso acaba ficando automático. É assim com a gente e pode ser assim com você também. Quer outro exemplo? Uma danceteria, por exemplo. Ali é um lugar de azaração, é um lugar que o pessoal também está indo beber. Então você tem que entender que o comportamento das pessoas é um pouco diferente do que se você estivesse na rua, do que se você estivesse em casa, do que se você estivesse em qualquer outro lugar público. Então, no seu consciente já tem uma luzinha ali, que o que pode, o que não pode acontecer. Então, se uma pessoa esbarra em você, por exemplo, o que vem na tua cabeça? De repente a pessoa está tentando te roubar? Ou a pessoa de repente está querendo passar a mão em você? Ou a pessoa está apenas dançando e encostou em você? Então essa percepção do ambiente, ela fala exatamente disso. Você saber que o lugar que você está, quais são os riscos, os perigos que ela oferece e o que você pode fazer para diminuir esses riscos e se antecipar. Quer um exemplo bem prático? Se você, num lugar desse, percebe que alguém está se exaltando, falando mais alto ou encarando alguém de forma mais brusca, você sabe que ali há uma grande possibilidade de sair um confronto, de sair uma briga, de virar um empurra-empurra e acabar sobrando para você. Então, se eu tenho essa consciência do ambiente, essa percepção do ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou me retirar daquele lugar e ir para outro lugar. Não que eu precise sair do local, mas eu vou procurar um lugar onde esteja menos perigoso, digamos assim. Você quer ver? Banheiro de balada. Às vezes a mulher entra lá no banheiro, né, e tá meia bebaça ali e começa a discutir com outra. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lá? Não. Eu vou sair daquele ambiente, porque pode sobrar para mim. Pode voar uma bolsa, pode voar um copo, pode voar uma garrafa. Então, tudo isso são maneiras de você prevenir um tipo de violência, prevenir uma agressão, prevenir algo pior, tá? E mais uma vez eu vou dizer, isso com o tempo, conforme você vai praticando isso desenvolve de uma maneira que fica automática. E quando você menos percebe, você já tá, opa, ali tem risco, aqui não, aqui eu posso ficar numa boa. Então, isso é muito importante. A percepção do ambiente é algo muito importante. E falando em ambiente, quero falar sobre aglomerações.
Quantas vezes você já não viu teu pai falando: menina, não anda em lugar escuro, não anda em lugar deserto, vai para lugares movimentados. Isso não está errado não, tá certinho. Mas uma coisa que nós precisamos entender é a diferença entre aglomeração e locais movimentados. Os lugares ermos, os lugares desertos, eles trazem um risco maior, porque a probabilidade de ter alguém para te ajudar, de alguém te ouvir se você gritar, ela é muito menor do que locais movimentados. Então, esses locais são locais onde os bandidos vão preferir te atacar se eles tiverem essa opção. Já os locais movimentados são locais onde você consegue correr, onde você consegue gritar, onde pessoas conseguem te ajudar caso você esteja em perigo, mas que você consegue ter a percepção do ambiente de uma forma mais prática. Como assim, Dani? É simples, se você está num lugar onde não tem um empurra-empurra, um esbarra-esbarra, qualquer movimento diferente, se alguém te der um empurrão ou se alguém te esbarrar em você, você já vai ver que aquilo não é normal do ambiente e vai ficar mais atenta. Em contrapartida, locais aglomerados, locais com aglomeração, são locais tão perigosos quanto os locais ermos. Mas por que, Dani, se tem gente? É bem simples. Esses locais com muita aglomeração, você acostuma com empurra-empurra, com esbarra-esbarra, com alguma coisa passando por trás de você, empurrando você. Então, esse ambiente se torna normal. Se alguém te empurrar, não tem como. A pessoa não tem por onde passar, ela vai passar te esbarrando, ela vai passar empurrando. Então, na tua consciência, na tua cabeça, na tua percepção do ambiente, aquilo ali é algo normal. Esbarrar em você é algo normal. Te empurrar é algo normal. Por quê? Não tem espaço para a pessoa passar. Um exemplo disso são em shows. Quando você vai em shows, que você fica em locais onde tem muita gente, as pessoas estão dançando, estão pulando, então esbarra, empurra, não vai ligar uma luzinha vermelha ali, opa, aqui tem perigo. Não, ali torna-se normal. E aqui que mora o perigo. Pessoas mal intencionadas, como por exemplo, quadrilhas especializadas em roubo de carteira, em roubo de celulares, elas preferem esse tipo de lugar para suas ações criminosas, porque é muito mais difícil ela ser pega. Se você pegar um lugar movimentado, mas que não tem esse empurra-empurra, que não tem essa aglomeração, se uma pessoa esbarrar em você e levar alguma coisa e você gritar, são poucas pessoas, são poucas probabilidades de suspeitos. Então, a probabilidade de achar o culpado é muito maior. Agora imagina, você não achou aquele empurra-empurra, aquele monte de gente, um em cima, aglomerado em cima do outro. Se alguém passa a mão na tua carteira, por mais que você veja quem foi, vai ser muito difícil pegar o suspeito. Porque até você apontar e a pessoa identificar que é aquela pessoa, a pessoa já correu, já sumiu e muitas vezes elas nem vão tão longe. Elas tomam tua carteira, ela baixa um pouquinho e sai andando ali sorrateiro, ninguém mais encontra. Entendeu? Porque é muito importante nós escolhermos o lugar onde nós vamos passar, o lugar onde nós vamos permanecer. Locais ermos, locais movimentados e aglomerações. Então aqui a gente escolhe o quê? O equilíbrio, né? Nem um lugar deserto, nem um lugar onde você não consiga ligar a sua luzinha vermelha do perigo caso precise. Outro lugar também que é de aglomeração e que nós precisamos estar muito atentos é nos coletivos, metrôs, ônibus, porque nesses lugares é normal a pessoa passar por trás de você, por exemplo, e te empurrar, ou de repente esbarrar e a tua bolsa cair, você tem que colocar a bolsa de novo, ou a pessoa passar e esbarrar na sua bolsa. Isso é comum, não liga ali a luzinha vermelha do perigo, entende? Então, nesses locais, nós precisamos tomar algumas medidas para não nos tornarmos uma vítima. Por exemplo, não teve jeito, eu quero ir nesse show e vai ter muita aglomeração. O que fazer?
Algo muito importante que eu sempre falo para as minhas amigas: meninas, comprem um porta-dólar, uma doleira. Dani, mas o que é isso? Doleira, ele é tipo uma pochetezinha de pano que você coloca por baixo da tua calça. Ela fica ali entre a tua calcinha e a tua calça, ela fica no teu corpo, ela fica dentro da roupa. Nesse lugar ele vai caber ali só o seu celular, um cartão, o dinheiro e o teu documento de identidade, que é o que você vai precisar num caso desse, não é verdade? Quando você escolhe isso, você está diminuindo as oportunidades do bandido. Por quê? Uma bolsa, fala a verdade, uma bolsa num show ela só dá dor de cabeça, não é mesmo? O problema é que nós mulheres queremos levar batom, queremos levar perfume, queremos levar caneta muitas vezes, carregador, bateria externa. Só que esses lugares nós precisamos tomar atitudes diferentes. Então nós precisamos saber o que nós levamos, como nós usamos para diminuir o risco. Para de repente uma coisa que era para ser diversão para você não se torne um pesadelo. Aqui na minha cidade eu cansei de atender ocorrências onde as meninas estavam em shows, em baladas e perderam o celular. Quadrilhas especializadas estão nesses lugares, esperando a tua falta de atenção ou a tua falta de prevenção para te tornar uma vítima. Parques, exposições, shows são os locais onde mais tem furto de bolsa, de carteira e de telefone celular. Então, sempre atentas, meninas. Essa bolsinha, essa doleira, ela é ótima. Você leva o mínimo necessário e fica segura, sem falar que você vai poder ficar com as mãos livres, sem se preocupar com a sua bolsa e você vai conseguir curtir muito mais um show do que se você tiver com a tua bolsa tendo que ficar cuidando dela, pensar onde eu vou colocar, você não pode colocar em qualquer lugar, você tem que ficar com ela no corpo. Além de ser melhor para o seu show, ele é muito mais fácil para você se prevenir e estar mais segura. Dani, mas eu gosto de tirar selfie durante os shows. Eu gosto de tirar selfie nas baladas, nas ruas, em manifestações. Eu gosto de tirar selfie, eu gosto de estar com meu celular sempre na mão. O que eu faço? Eu tenho que parar de fazer isso? Bom, se você pudesse não usar o teu celular no meio de aglomeração, seria muito bom. Mas se não tem jeito, você quer registrar esse momento, você quer fazer uma selfie com suas amigas, fique sempre atenta e procure um local seguro para fazer isso. Muitas vezes você está no meio daquela rodinha, aquele monte de gente, você só levanta o celular aqui, um monte de gente passando e tira foto. Você pode ter sorte de seu celular continuar na sua mão, mas você corre um grande risco de alguém passar, pegar esse celular e sair correndo. E isso acontece frequentemente, é mais normal do que você pode se imaginar. Então, se você vai num ponto turístico, procure um local onde tem mais pessoas atentas naquele local também, onde não tenha muitos suspeitos. Existem pontos turísticos onde as pessoas só ficam esperando uma marcação da vítima para levar os seus pertences. Shows, quer fazer a sua selfie? Beleza. Às vezes, se você pedir para um amigo tirar uma foto para você, é muito melhor, porque ele está aqui, ó, cuidando do celular. Corre risco? Também, mas o risco é muito menor do que estar todo mundo olhando para a foto e passar uma pessoa do teu lado e tomar o celular, porque está todo mundo fixo onde? No celular. Aí não consegue perceber que ao entorno tem pessoas mal intencionadas e muitas vezes vão passar, levar o seu celular e você nem vai perceber. Você conseguiu entender a importância de você estar sempre atenta? Você vai desarmar pessoas mal intencionadas. Enquanto o fator surpresa é a maior arma de um bandido, de um ladrão, de pessoas mal intencionadas, a atenção é a tua maior arma e pode ter certeza que ela é muito mais eficiente do que a arma do bandido, porque ele só vai conseguir usar a dele se você não estiver usando a sua. Então, sempre atentas, meninas, tenha percepção do ambiente, entenda os riscos.
Se você puder evitar estar em certos lugares que aumentam o risco de uma violência, ótimo. Mas se não tiver como, se você precisar estar naquele lugar, ou você optar estar naquele lugar, entenda os riscos, tenha percepção do ambiente e planeje isso mentalmente também, tá? Esteja consciente do lugar que você está e preparada para tomar ações de prevenção para que você não precise se defender. Caso não tenha jeito, defenda-se, mas eu garanto para você que uma conduta preventiva ela é muito mais eficiente e causa zero traumas.